Bom, gente, mais uma vez, boa noite. Fiquem à vontade, tá? Para me interromper na hora que vocês acharem por bem fazer algum comentário ou também tirar alguma dúvida em relação a esse material. Não é uma aula muito extensa que eu quero ministrar para vocês, mas algo com no máximo uma meia hora, mais ou menos, 40 minutos no máximo. Mas eu creio que vai dar para explanar bem o assunto. Como eu havia informado anteriormente, o assunto de hoje é cosmovisão. O meu intuito aqui é fazer uma série de estudos com vocês, né? Antes o nosso grupo era muito mais ativo em relação a essas questões de estudo. Hoje já não tem tanta aquela atividade, né? Então a ideia é tentar resgatar toda essa atividade. Tem gente entrando aí. Eronildes é o pai da Jéssica, né? Boa noite, querida. Então a minha ideia é resgatar essa atividade entre nós para a gente poder crescer juntos, né? Intelectualmente. Então é por isso que eu estou dizendo. Eu estou aqui ministrando a aula, mas vocês fiquem à vontade para me interromper e também para tirar eventuais dúvidas, tá? Me interromper para fazer comentários ou tirar eventuais dúvidas. Por que que eu queria começar essa sequência de estudos com cosmovisão? Porque eu creio que é um dos assuntos mais negligenciados, principalmente no meio conservador, pessoal cristão também, muitos não sabem disso. Boa parte da população em geral não sabe, né? Mas quando nós falamos em relação aos cristãos, o cristianismo em si, seja o católico ou o evangélico, acaba negligenciando um tanto este assunto que é de extrema importância para nós, né? Nós temos a nossa cosmovisão que tem sido dioturnamente atacada, seja por meio de músicas, seja por meio de programas sociais, seja por meio da política, filosofias, nas escolas, nos filmes, em todos os locais, a nossa cosmovisão cristã ela tem sido atacada. E uma coisa que eu quero chamar a atenção para nós agora é o fato de que eu disse nossa cosmovisão. Por que que eu disse nossa? Hoje a gente vai ver alguns elementos que compõem a cosmovisão e vocês vão ver que uma cosmovisão ela é compartilhada. Obviamente, eu posso ter a minha forma única de ver o mundo, assim como o Marcos, o Eronildes, a Jaqueline, a Jéssica ou qualquer outra pessoa pode ter a sua forma única de ver o mundo, porque cada um tem a sua criação, teve suas experiências pessoais ao longo da vida, né? Suas experiências religiosas também ao longo da vida, mas isso também não deixa de ser uma cosmovisão, uma visão de mundo compartilhada. Porque, assim, aquilo que a gente tem que entender antes de começar de fato o nosso assunto é que os nossos pensamentos, a forma como nós encaramos as coisas, seja no âmbito religioso, político, qualquer âmbito, qualquer câmara da nossa vida, né? Qualquer área da nossa vida, não é simplesmente nossa. Ou seja, a forma como nós vivemos, a forma como nós pensamos, não é originária nossa. Não foi eu que inventei a minha forma. Muitas das vezes, e na grande maioria das vezes, quando eu digo grande maioria das vezes, é quase 100% mesmo, a forma como nós vemos o mundo é uma forma herdada. Ou nós herdamos dos nossos pais, ou nós assimilamos essa forma da sociedade como um todo, ou seja, daquele extrato social que nos cerca. Então, quando se trata de cosmovisão, esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam, né? A nossa forma de pensar, as nossas opiniões, até mesmo as nossas opiniões políticas, sou de direita, sou de esquerda, seja lá como for, não são originariamente nossas. Nós herdamos diversos traços de todos os ambientes os quais nós já frequentamos. Então, você estudou lá ensino fundamental, ensino médio, talvez fez faculdade, ou você foi criado pelos seus avós, ou talvez pelos seus padrinhos. Cada uma desses períodos da sua vida, ou das pessoas que passaram pela sua vida, contribuíram para a formação da sua forma de enxergar o mundo. Tá? Então, isso também é uma outra diferenciação que eu quero que a gente possa fazer. Tá? A nossa forma pessoal, eu, Christian, tenho uma forma única de ver o mundo, mas também nós temos uma forma em conjunto. Tá? Então, no caso hoje, a gente vai introduzir um pouco, por exemplo, da cosmovisão cristã, mas a cosmovisão cristã seria
talvez, tá? Uma forma um pouco menos ampla de ver a cosmovisão ocidental como um todo, tá bom? É, dentro do primeiro assunto, antes, na verdade, de entrar dentro do primeiro tópico aí, eu quero dizer que esse material que eu preparei é um material que não é tão extenso, mas baseado nesse livro que eu recomendo a vocês. Tem ele em PDF grátis, você consegue achar. Eu gosto de livro físico, né? Mas a gente tem também esse livro em PDF grátis, é facinho, só colocar lá. Panorama do Pensamento Cristão, do Michel Palmer. Esse Michel Palmer, ele não é o único autor desse livro, ele vai chamar várias pessoas para comporem esse livro com ele, e cada um desses autores vão escrever um capítulo, mas o capítulo específico sobre cosmovisão e, mais especificamente, cosmovisão cristã, vai ser escrito por esse Michel Palmer. Não é um livro caro e no preço, né? É muito barato, você vai pagar aí entre 30 e 50 reais, mas o material, a riqueza de informação que esse livro vai trazer para nós é muito grande. Inclusive, o assunto que eu vou trazer hoje, né, Cosmovisão, é o resumo do resumo da forma como ele vai tratar no livro. Então, no livro ele vai esmirilhar o assunto, né? Você vai ter uma, uma riqueza de detalhes muito grande em relação a esse assunto, beleza? Novamente lembrando, se vocês quiserem me interromper, fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Quem não quiser falar no microfone, pode escrever aí no chat. Vamos lá, gente. Cosmovisão. Esse termo é um termo inventado por filósofos alemães. E o termo original é esse aí, Weltanschauung. Creio que é assim que se pronuncia, tá bom? E eu acho bom a gente trazer essa definição, porque assim, uma palavra só, e isso é uma coisa interessante para a gente entender, uma única palavra na língua portuguesa ou em qualquer outro idioma pode trazer uma série de conceitos. Tá? Então, muitas das vezes, quando a gente pega um dicionário linguístico, né, um dicionário da língua portuguesa, a gente não vai ter a, a tradução, o significado completo da frase ou do conceito ou das palavras. Então, como eu disse, uma única palavra, ela traz no seu bojo, no seu cabedal, uma série de conceitos. Inclusive, eu até deixei grifado ali de vermelho para vocês que esta palavra, esse conceito alemão, é uma palavra carregada de significados filosóficos. Então, assim, quando se fala em cosmovisão, ou a forma como se enxerga o mundo, não é tão simples assim como algumas pessoas pensam, tá? Tem uma série de coisas que a gente precisa entender para conseguir compreender o real significado dessa expressão, deste conceito, tá? Essa expressão ela diz respeito a uma perspectiva, uma atitude de um indivíduo em relação ao mundo. Tá? E o mundo aqui, a palavra mundo, eu até deixei uma definição um pouco mais embaixo ali, do que seria um mundo. O mundo é o mundo como um todo. E eu não estou falando só do espaço físico, tá bom? Eu não estou falando só, por exemplo, das estrelas, da ordem natural das coisas. Eu estou falando de tudo: as culturas, as músicas, a história, a sociologia, a filosofia, a religião. É o mundo, é tudo como um todo. Entende? Então, cosmovisão ou visão de mundo diz respeito à visão de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos em relação a absolutamente tudo. Tanto é que daqui a pouco a gente vai explanar isso um pouco melhor, que a cosmovisão ela tende a ser generalizante, ou seja, ela abarca basicamente todas as áreas da vida humana, tudo na nossa vida, a forma como nós tratamos as pessoas, a forma como nós enxergamos o matrimônio, a forma como nós enxergamos os nossos relacionamentos interpessoais. Por exemplo, se eu jogo lixo pela janela do carro, por exemplo, né? Comi uma banana, joga a casca de banana pela janela do carro, vai cair na rua, né? Além de ser uma infração de trânsito, é uma coisa antiética, né? E isso é abarcado também dentro dos conceitos de cosmovisão. Né? Por que eu não devo fazer isso? Simplesmente porque vai sujar o chão? Ou é porque é uma convenção social de que nós não devemos jogar cascas de banana pela janela do carro? Não, não é bem assim, tá? Então, como eu disse, é uma coisa muito mais ampla do que aquilo que nós estamos acostumados a ver. Tá? E o último parágrafo ali diz: assim, cosmovisão
é a percepção ou a compreensão do mundo e da realidade como um todo. Olha lá, a realidade. Então, dentro da cosmovisão, você não vai ter somente aspectos religiosos. Você não vai ter somente aspectos filosóficos, éticos, morais. Você vai ter uma série de conceitos filosóficos, uma série de conceitos. É por isso que eu falei, a cosmovisão tende a abarcar tudo, absolutamente, absolutamente tudo na vida humana, beleza? Do mundo e da realidade como um todo, englobando crenças, valores, princípios, pressupostos que moldam como uma pessoa interpreta a vida. Por exemplo, existe uma corrente filosófica chamada niilismo. O que seria o niilismo? O niilismo é uma forma, né, tá, a grosso modo falando, resumidamente falando, o niilismo é uma forma de enxergar a vida como um desastre. Tá? Tudo vai acabar em pizza, entre aspas, né? Não tem sentido na vida. O mundo é uma coisa triste, vazia, sem sentido. Não tem sentido o progresso, não tem sentido a religião, não tem sentido os meus sonhos, os meus projetos. Nada tem sentido. Nada tem sentido. E isso é uma forma de encarar a vida. E essa forma, você encarando a vida dessa forma, todos os demais aspectos da sua existência serão também abarcados por isso. Entende? A forma como você cria os seus filhos e assim por diante. O Eronildes, ele levantou a mão aí no Meet. Você quer falar alguma coisa, Eronildes? Ou foi por acidente? Se quiser falar, fica à vontade aí. Bom, acho que foi. Não, vai Foi um falar. acidente, mano, porque eu não sei mexer com o Meet. Vou abrir a fila aqui então. Se quiser falar, fica à vontade, tá? Fazer pergunta, Tá bom. complementar o assunto, fica à vontade aí, tá? Os demais também. Beleza, gente? Tranquilo até aí? Creio que acho que deu para entender bastante, tá? Nesse sentido de que a cosmovisão não é algo tão simples de se entender assim, né? Como alguém pode dizer, tentar resumir, abarca tudo na nossa vida. E aqui eu estou fazendo uma recapitulação desse tópico para a gente poder passar para o próximo tópico. Então, entenda bem, a forma como nós enxergamos a vida define as nossas atitudes, define tudo, tá? Define absolutamente tudo. Se eu perdoo ou não, por exemplo, a cosmovisão cristã, ela define parâmetros de perdão, tá? E esses parâmetros, eles advêm das escrituras sagradas. Por exemplo, Jesus, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele diz que nós devemos perdoar, assim como nós somos perdoados. Ou seja, se Deus me perdoa, eu devo perdoar o meu próximo, as ofensas do meu próximo. A oração do Pai Nosso não é perdoa-me as minhas ofensas ou perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Só um parênteses aqui, né? Repare que a oração do Pai Nosso não é perdoa as nossas ofensas. Deus não está perdoando as nossas ofensas. Perdoa-nos as nossas ofensas. Então Deus não perdoa a ofensa. Deus perdoa o ofensor, tá? É só um parênteses aí para a gente poder se apegar a um simples detalhe. Mas vamos lá, indo adiante. Uma cosmovisão é um conjunto de crenças fundamentais que um indivíduo ou uma cultura, agora a gente abarcou um espectro maior do negócio. Tá? Eu falei um pouco atrás da civilização ocidental, mas vamos lá. Possui sobre a origem, natureza, propósito e destino do universo e da existência humana. Ela influencia todas as decisões, comportamentos e interações com o mundo. Outra diferenciação que a gente precisa fazer, precisa deixar bem claro: cosmovisão e civilização ocidental são duas coisas diferentes. Evidentemente que a civilização ocidental ela tem majoritariamente no seu bojo a cosmovisão cristã. Não é à toa que um dos pilares da civilização ocidental é a religião cristã, né? Nós temos três pilares na nossa civilização, que é o direito romano, a filosofia grega e a religião, nós costumamos dizer, né, judaico-cristã, ou a crença judaico-cristã, a forma de encarar a vida dos judeus e dos cristãos constitui-se num dos tripés
da civilização ocidental, que é a civilização a qual nós fazemos parte e que, inclusive, também tem sido atacada dioturnamente, não só pelos extremistas orientais, mas também por determinados agentes infiltrados dentro da própria civilização. Já vista que todos os valores, todos os conceitos cultuados como louváveis no passado, dentro da civilização ocidental, têm sido destruídos, atacados, até mesmo zombados por essas pessoas, né? E isso, como eu já disse lá no começo da nossa aula, nas escolas, nos filmes, nas músicas, nas séries, em todos os ambientes dentro da própria civilização. Mas repare bem que dentro dessa nova definição que eu trouxe de cosmovisão, eu vou dizer que é a forma como um indivíduo ou uma cultura ela encara a origem, e olha lá, origem do universo. Por exemplo, dentro da cosmovisão judaico-cristã, nós cremos no Logos Criador, ou seja, na palavra criativa do Deus eterno. Deus disse: haja luz, Deus criou todas as coisas, o cosmos, a realidade, e eu acho que é pertinente também a gente abrir mais um parênteses aqui, gente, e entender o seguinte: Deus ele não cria somente o mundo físico, exclui o mundo espiritual, tá? Nós que gostamos, né, de falar desses assuntos mais espiritualizantes, né, vamos excluir isso por enquanto. Deus não cria somente o mundo físico, Deus cria a realidade como um todo. Tá? Ou seja, a forma como o universo funciona, as engrenagens, entre aspas, tá, da realidade, é uma criação divina também. Tá? Então, por exemplo, um exemplo bobo dentro disso aqui, o fato de a mentira ser algo ruim e a verdade ser algo bom. Isso é um aspecto da realidade. Ou seja, isso também faz parte da criação. É porque quando a gente fala em criação, a gente pensa somente nos pássaros, nas estrelas, nas galáxias. Não. Deus ele é encarregado de criar a realidade, ou seja, aquilo que compõe a criação física. Tá? Mas vamos lá. Então, dentro da cosmovisão cristã, nós temos uma forma de encarar o mundo, a origem do universo que diz respeito à criação pelo próprio Deus, mas, por exemplo, se você olhar a realidade, o universo, o cosmos, dentro de uma visão ateísta, você vai entender que o mundo surge do acaso. Você vai entender que o mundo surge de um acidente, não é nem de um acaso, né? Mas de um acidente. As leis que governam a natureza, por exemplo, a cosmovisão cristã, ela não impede o homem de explorar a natureza, porque existem outras religiões mundo afora que dizem que nós devemos, não diria nem respeitar a natureza, porque o cristianismo também prega isso, né? Mas uma espécie de um culto à Mãe Terra, a grande Gaia, né? Ou seja, você não pode nem explorar os recursos da natureza, que você estaria cometendo um pecado extremamente grave. E isso é uma coisa que não tem nada e absolutamente nada a ver com a cosmovisão cristã. Tá? E olha só, como forma como você encara a realidade, o mundo, vai ditar também inúmeras outras áreas da sua vida, como por exemplo tecnologia, tá? O destino do universo dentro da cosmovisão cristã, ou seja, o cristianismo encara o fato de que o universo ele caminha de forma desordenada por conta do pecado para um futuro ordenado. Ou seja, por meio das escrituras, a gente entende que o próprio Cristo vai vencer os seus inimigos, o próprio diabo, os seus anjos, os homens que negaram a Cristo, e vai reordenar as coisas no final de tudo, né? Então isso é uma forma de encarar o mundo, de encarar a realidade. Agora, por exemplo, se eu sou um niilista ou um ateísta, o mundo vai acabar numa gélida realidade, né? Ou seja, talvez a humanidade vai ser extinta, talvez o Sol vai ter o seu prazo de validade ali chegando, né? E a ciência não, eu não gosto muito dessa expressão, mas os cientistas dizem que a morte das estrelas funciona da seguinte forma, né? Uma estrela ela se expande, 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 ao ponto de engolir todo o sistema que está no entorno dela, né? Então, no caso do Sol, do nosso Sol aqui, a morte da nossa estrela representaria também o fim da nossa espécie.
Então, é uma forma de encarar o mundo, né? Só que o cristão não entende dessa forma. O cristão, dentro das escrituras, das verdades escriturísticas, ele entende que o mundo não vai acabar como um acidente, que seria a mesma forma que ele começou, né, segundo essa visão, mas sim de uma forma ordenada e orquestrada também pelo próprio Criador. Ou seja, e quando eu falo o mundo acabar, tá, eu só estou resumindo, porque eu sei que a Bíblia diz inúmeras outras coisas que não cabe a gente dizer aqui, senão a gente desviaria o foco. Mas entendam bem que a forma como nós encaramos até mesmo esse tipo de coisa, ou seja, o futuro da humanidade, decide também a forma como nós vamos viver agora. Eu creio que vocês já assistiram aquele filme, Curtindo a Vida Doidado. Tem até o personagem principal, que é o Ferris Bueller. É um filme bacana, até interessante, né, bem engraçado. Mas perceba que a forma como aquele menino encara a vida, se você ainda não assistiu, eu vou explicar para vocês, tá? É um garoto que mata a aula e ele inventa uma história muito grande para os pais dele, para o diretor, para o pessoal da escola, para poder matar a aula, né? E é por isso que o filme chama Curtindo a Vida Doidado, porque esse dia específico que ele quer matar essa aula, ele quer se divertir ao máximo e ele vai conversando com o público ao longo do filme e ele vai dizendo: olha, a vida passa muito rápido. Se você não parar para aproveitar ela de vez em quando, você vai perder o seu tempo. Ele parte até de uma premissa verdadeira de que nós devemos aproveitar a nossa vida. Né? Só que aí a gente tem que separar as coisas. O que é aproveitar a vida? Para alguns, é viver como um moleque, né? Tem homem de 40, 50 anos que tem a mentalidade de um moleque. Né? Trai a esposa, ou às vezes nem tem esposa, dorme com um monte de mulher, ou até dorme com outros homens também, faz o que quer. Né? O fruto desse tipo de mentalidade é o surto de AIDS, por exemplo, que a gente teve na década de 80. Né? Um dos exemplos que a gente pode ter das consequências dessa forma de encarar a vida. Tá? Então vejam bem como tudo é influenciável. Tá? Então a forma como nós encaramos a realidade decide o nosso comportamento. Tá? Por exemplo, eu citei a questão do perdão, tratando-se do cristianismo. Se eu decido perdoar, isso vai poupar a nossa vida de inúmeros detalhes desagradáveis. Né? Inclusive, estudos já dizem que a falta de perdão colabora até com células cancerígenas, não? Então vejam bem, né? O próprio cristianismo nos diz: perdoe as ofensas dos seus inimigos. Tá? Então, tirando do âmbito religioso, trazendo para o âmbito biológico, a gente sabe que o perdão liberado verdadeiramente nos traz inúmeros benefícios para a nossa saúde física, mental. Não? Então, como eu disse, eu quero que vocês entendam isso. A nossa forma de encarar o mundo, ela vai permear todos os aspectos da nossa vida. E é por isso que a gente não pode negligenciar esse assunto. Tá? Eu comecei dizendo, né, dentro do nosso encontro aqui, que as pessoas elas negligenciam muito essa questão, né, da cosmovisão. E isso não deve ser negligenciado, porque tem implicações diretas para todas as áreas da nossa vida. Beleza, gente? Vamos lá? Continuando aí. Algumas pessoas simplesmente herdaram sua cosmovisão. Olha só que coisa problemática. Assim, não seria tão problemático se não fosse o último parágrafo. Aqueles que obtêm sua cosmovisão apenas por este meio limitado, ou seja, herdando ela, sem passar pelo filtro da inteligência e da análise, podem muito bem tornar-se apáticos ou indiferentes à sua própria cosmovisão. Eu vou trazer um exemplo para nós aqui, né? Típico do nosso dia a dia. O cristão que nasce ali já dentro de um berço cristão, seja ele católico ou evangélico, tende a negligenciar muitos aspectos da própria religião. Porque é óbvio, né? Pelo menos deveria ser assim em todos os lares cristãos, os pais ensinarem os seus filhos a serem cristãos também. Mas não somente cristãos nominais, como cristãos devotos. Mas, em tese, né, não como via de regra, mas em tese, boa parte dos filhos de cristãos são apenas cristãos nominais, porque eles herdaram sua cosmovisão sem uma análise prévia, sem considerar as implicações da falta de fé
Entende? Por exemplo, um lar cristão, onde os pais são cristãos, os filhos são cristãos, é um lar, tá? Via de regra, onde o pai não vai chegar bêbado numa sexta-feira à noite e não vai espancar a mãe e os filhos. Um lar cristão é um lar onde o pai não vai se embriagar e vai morrer de cirrose, por exemplo, ou onde a mãe não vai ficar traindo o marido ou ficar recebendo visitas inusitadas, né, na hora que o marido está trabalhando. Em tese, dentro de um ambiente saudável, mas principalmente dentro de um ambiente cristão, isso daí são coisas inadmissíveis. E uma criança que cresce dentro desse ambiente, muitas das vezes ela tende a não entender o que seria da vida e da família dela caso seus pais não fossem cristãos? Ou caso seus pais não encarassem a vida da forma como eles encaram? Talvez se o pai não fosse cristão, ele seria um alcoólatra. Talvez se a mãe não fosse uma cristã, ela seria uma pessoa totalmente imoral, tá? Um exemplo para nós entendermos aquilo que eu estou querendo dizer para vocês. Então, isso é um ponto importante para nós entendermos, porque isso daí vai remontar o declínio da civilização ocidental contemporâneo e o declínio também do cristianismo. Vai ter com certeza católicos que vão assistir esse vídeo depois, eles vão de concordar comigo que tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Evangélica, tá? Tanto um quanto o outro, estão vivendo uma crise moral, uma crise espiritual muito grande, desde a sua liderança. Mas, por exemplo, quando nós olhamos para as mocidades, para os jovens cristãos de hoje em dia, e a gente vê a contaminação ideológica, a contaminação religiosa, né? A gente vê, por exemplo, gente que se diz cristã, mas acredita em horóscopo, gente que se diz cristã e absorve elementos do paganismo. Então, assim, é uma coisa muito séria que tem que ser analisado, principalmente dentro das igrejas, dentro dos ambientes cristãos, e isso é negligenciado. Tá? Isso representa uma ruptura muito grande com os valores primordiais da cosmovisão cristã, da religião cristã e da civilização ocidental como um todo. Tá? Outro exemplo bobo que nós podemos trazer, sim, né? Um exemplo óbvio, em relação às vestimentas. Ou seja, hoje, principalmente a partir da década de 60, né, a década da revolução sexual, não só a mulherada, mas o homem também, prega uma certa irreverência nas vestimentas, ou seja, não tem mais pudor. Não existe mais pudor na vestimenta humana, né, para o homem, para a mulher. E isso representa também um degringolamento, uma ruptura com a cosmovisão. E hoje a gente vai ver, nesses minutos que nos restam, que uma das coisas que representam a nossa cosmovisão não é só a nossa forma de falar, né? Por exemplo, o evangélico fala lá, a paz do Senhor, graça e paz, não é só isso. Mas a forma de se vestir, a forma de se comportar, a forma de ver as coisas, entende? Então, isso, a falta disso é preocupante, beleza, gente? Vamos lá para o próximo slide. E agora a gente vai entender uma coisa extremamente importante, tá? Eu vou passar por isso e aí a gente vai, se não der tempo de terminar esse slide aqui, a gente continua na semana que vem, beleza? Esse assunto. Arthur Holmes, que é esse camarada aí, ele vai trazer dois critérios de uma cosmovisão. O que ele vai dizer? O primeiro critério, a cosmovisão ela tem uma meta globalizada. Guarda bem essa palavra aí, buscando ver cada área da vida e do pensamento de uma forma integrada. Guarda também essa palavra integrada. O que ele está querendo dizer? Que a cosmovisão ela abarca todas as áreas da vida humana. E ó, repara bem que eu não estou falando religião, tá? Eu estou falando cosmovisão. Tenha essa diferenciação muito clara na sua mente. Não é a religião, é a cosmovisão. Se bem que boa parte das religiões, principalmente o islamismo, mas o cristianismo também, vão abarcar diversos aspectos. Mas, por exemplo, você não vai ver um padre ou um pastor dizendo como você tem que escovar o dente, ou como que você tem que se alimentar, ou como que você tem que se limpar das suas necessidades, ao passo que em outras religiões nós temos isso. Tá? Salvo engano, até no Islã existem algumas regras que eles devem seguir.
Mas a cosmovisão, necessariamente, ela vai abarcar todas as áreas da sua vida. Ela vai abarcar tudo. Por isso que ela tem uma meta globalizada, mas não somente globalizada, mas também integrada, ou seja, ela se integra. Todas as áreas da sua vida se integram dentro da cosmovisão, da qual você faz parte, a qual você, entre muitas aspas, tá, professa. Novamente, né, frisando aqui, a cosmovisão não é religião, tá? Tenham essa diferenciação muito clara. Da mesma forma que cosmovisão, religião e civilização ou cultura são duas coisas diferentes, tá? Até, por exemplo, dentro da questão cultural, a gente chama o Ocidente, né, de civilização ocidental ou cultura ocidental, mas dentro dessa cultura ocidental, nós temos subculturas. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos subculturas, a cultura dos nortistas, ou dos nordestinos, ou dos sulistas, a cultura carioca, né, ou a cultura da América Latina, por exemplo. Então, são subculturas, mas todas essas subculturas estão inseridas dentro de algo maior, que é a civilização ocidental, tá bom? E até o cristianismo compreende isso, né? Você vai ter cristãos de inúmeras nacionalidades, de inúmeras subculturas, e você vai ver que muitas das vezes as suas práticas não religiosas, mas a forma de encarar a religião é um tanto quanto diferente. Tá? E essas diferenças elas devem ser respeitadas desde que não se polua a fé. Tá? Isso dentro do âmbito cristão. Vamos lá. Segundo critério de uma cosmovisão, segundo esse Arthur Holmes, ele vai dizer o seguinte: tem resultados de ação, pois o que pensamos e o que avaliamos guiam o que faremos. Presta bem atenção nesse critério e ele resume praticamente tudo que eu disse até aqui. A forma como você encara a vida, a forma como você encara a realidade tem resultados práticos, tá? Então, isso diz respeito ao fato de que é, a sua cosmovisão guia as suas atitudes, tá? Aquilo que você pensa guia aquilo que você faz. Tem consequências práticas, tem consequências de ação. É isso que ele está dizendo. Beleza, gente? Bom, já vai dar 21h43. E se eu entrar nos próximos slides, eu não vou conseguir concluir o nosso pensamento, tá? Então, eu acho que é bom a gente terminar por aqui o nosso encontro de hoje. E aí, na semana que vem, a gente continua da onde a gente parou, a partir desse slide aqui, onde a gente vai entender melhor os elementos da nossa cosmovisão. Beleza, gente? Obrigado aí pela presença de todos. Que Deus os abençoe. Eu vou deixar gravado esse ponto. Estou gravando aqui no OBS, eu vou postar no YouTube também. Aí eu peço favor de vocês também para compartilhar, comentar lá, beleza? Algum de vocês tem algum comentário, alguma questão aí? Pode falar, gente. Christian, Opa, Pai do Senhor. paz, meu querido. Então a cosmovisão, ela é uma visão de mundo particular de cada um, né? Como aprendeu desde criança, pelo meio em que a pessoa está inserida. Não necessariamente. É que você não pegou como assim. Cada um tem a sua forma única de encarar o mundo, tá? E isso pode ser chamado sim também de cosmovisão. Só que isso é uma cosmovisão pessoal, tá? Mas é que a gente vai ver melhor isso na semana que vem. A cosmovisão, ao pé da letra, ela tende a ser compartilhada por um grupo, tá? E quando eu falo grupo, pode ser um grupo religioso, uma nação, um povo, tá? Que é uma diferença entre um povo e uma nação, tá? Então, a cosmovisão pessoal, a gente chama de cosmovisão, mas não seria bem cosmovisão, porque eu disse, né, como eu disse, uma cosmovisão ela tende a ser partilhada, porque esse partilhamento ele vai fornecer subsídio para que essa cosmovisão ela seja transmitida. Por isso que você herda a sua cosmovisão, entende? Você não herda ela, como eu disse, unicamente dos seus pais. Todas as pessoas que passaram pela sua vida, elas contribuíram para a formação da forma como você, Marcos, vê a vida, tá? Mas você também compartilha com elas de outros aspectos. Por exemplo,
Dentro da civilização oriental, pode-se dizer que é um tanto quanto normal em alguns países, em boa parte dos países, principalmente Oriente Médio, o homem tem mais de uma mulher. Ao passo que no Ocidente isso não é normal, entende? Não é só para um ou outro, mas o Ocidente, entende? Compartilha dessa visão. É um exemplo que eu estou dando para tentar formular melhor essa resposta. Tranquilo? Tranquilo, entendi agora. Obrigado, hein? Fechou, meu querido. Alguém quer comentar mais alguma coisa aí, gente? Fale agora ou cale-se para sempre. Fechou então, meus amigos. Mais uma vez aí, que Deus os abençoe e até na semana que vem. Fechou?